Nós estamos aqui para mais uma aula da disciplina de projetos de máquinas e agora nós estamos na nossa segunda parte da aula sobre engrenagens cilíndricas de dentes retos. Na aula passada nós observamos que existem dois critérios básicos para análise e dimensionamento das engrenagens: o critério de flexão no pé do dente e o critério da tensão de contato. Na aula passada também, nós estudamos de uma forma mais aprofundada a tensão de flexão no pé do dente e a resistência à flexão no pé do dente de uma engrenagem cilíndrica de dente reto. E no final da videoaula passada, nós propusemos um exercício, que é esse exercício seguinte. O exercício fala de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos disponível em estoque. Essa engrenagem cilíndrica de dentes retos possui um passo de 9,42 milímetros. A largura da engrenagem é de 38,1 milímetros. E essa engrenagem possui 16 dentes. O ângulo de pressão é igual a 20 graus, o ângulo de pressão entre os dentes. E o engrenamento entre coroa e pinhão acontece com os dentes em uma profundidade completa. O material de fabricação dessa engrenagem é um material de um aço comum, o aço SAI 1020. E o perfil na confecção da engrenagem foi um perfil fresado. E para as condições de operação, na aplicação dessa engrenagem, nós vamos considerar uma rotação de 1.200 RPM. E a ideia desse exercício é o seguinte: nós vamos determinar a potência admissível para essa engrenagem realizar uma transmissão com 1.200 RPM. E nós vamos considerar um fator de projeto igual a 3. Então nós vamos considerar um fator de projeto igual a 3 e vamos considerar uma transmissão sob uma rotação de 1.200 RPM. Sob essas condições, utilizando esses materiais, esse material na fabricação dessa engrenagem, e considerando essas dimensões, qual o nível de potência admissível que essa engrenagem transmite? Considerando também os fatores de posição e montagem igual a 1. E como acabamento superficial, nós vamos considerar um acabamento de retificação. Então, considerando essas características, novamente eu levo a vocês a pergunta: qual a potência admissível para esse sistema de transmissão? E é essa resposta que nós vamos aplicar agora nesse exercício. Lembrando que a nossa consideração básica é que a tensão flexível no pé no dente tem que ser igual ou menor à resistência à flexão no pé no dente, que foi o que nós vimos na aula passada. E nós vamos então, para a gente calcular essa máxima potência admissível, nós vamos primeiramente calcular esse valor da resistência à flexão no pé do dente, considerando essa engrenagem com essas características de material de fabricação, que é o aço 1020 e também esse acabamento superficial. Então, na primeira parte aqui do exercício, nós vamos fazer esse cálculo da resistência à flexão no pé do dente da engrenagem cilíndrica de dentes retos. Esse é o primeiro passo. Para fazer esse cálculo da resistência à flexão no pé do dente, nós vamos voltar algumas páginas anteriores, algumas páginas aqui dos nossos estudos que nós vimos na aula passada, e nós vamos relembrar que esse limite, de resistência à fadiga por flexão no pé no dente, que é o que nós estamos calculando, apesar de eu ter feito
feito uma simplificação no título, mas aqui nós temos, né, como título completo, então nós estamos calculando o limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente. Então, nós vamos aqui copiar esse resultado, que é o limite então de resistência à fadiga por flexão no pé do dente, e vamos aqui colar esse resultado. Essa fórmula básica então para o cálculo do limite de resistência à flexão no pé do dente. E nós vamos ainda voltar nas nossas páginas anteriores para nós aqui copiarmos a formulação da estimativa da resistência à flexão no pé do dente. Então vamos copiar essa estimativa da resistência à fadiga por flexão no pé do dente, que, lembrando que essa estimativa é baseada no limite de resistência à tração. Então, nós temos que essa estimativa da resistência à fadiga é igual a metade do valor do limite de resistência à tração. Então, vamos aqui também copiar esse resultado. Vamos copiar esse resultado e vamos trazer aqui para esse primeiro passo. Então, vamos agora, né, calcular esse valor, né, dessa estimativa da resistência à fadiga. E essa estimativa de resistência à fadiga, então, depende do limite de resistência à tração. E esse limite de resistência à tração, nós podemos aí encontrar em tabelas, como, por exemplo, nessa tabela A20 do livro de resistência, do livro, né, de elementos de máquinas de Shigley. E vocês vão encontrar essa tabela lá na página 1038, que é a tabela A20. E nessa tabela, nós vamos aqui observar, né, diferentes tipos de aço, né, como, por exemplo, o aço SAI 1006, o aço SAI 1010, o aço SAI 1015, o aço 1030, 1035 e também o aço que nós estamos trabalhando na fabricação dessa engrenagem. Né? Lembrando que essa engrenagem ela é fabricada com aço SAI 1020. Nesse caso, dessa engrenagem fabricada com esse aço SAI 1020, essa engrenagem possui uma resistência à tração de 380 MPa. Então, esse é o limite de resistência à tração, 380 MPa, ou então 55 kPSI. E também aqui, né, nós vamos observar, né, o limite de resistência ao escoamento, de 210 MPa, e também a dureza superficial, dureza Brinell. Mas nós vamos utilizar somente essa informação do limite de resistência à tração, né, considerando esse processamento, né, feito a quente, HR. Então, nós vamos tomar esse valor de resistência à tração de 380 MPa para a gente, então, calcular o valor dessa estimativa para resistência à fadiga. Então, vamos aqui multiplicar 0,5 vezes 380 MPa e nós vamos observar um valor de 190 MPa. 190 MPa, né, megapascal. E nós vamos relembrar ainda que 190 MPa é igual a 190 newtons por milímetro quadrado. Vocês lembram da aula passada que nós comentamos, né, que 1 MPa é igual a 1 newton por milímetro quadrado. Então vamos aqui, né, trazer essa lembrança que nós fizemos aí na aula passada. Então, essa aqui é a nossa primeira formulação, né, na base aqui para o cálculo, né, da resistência, né, do limite de resistência à flexão do pé do dente.
Agora, nós vamos ter que fazer mais algumas considerações, né? Considerações sobre a superfície, uma consideração também sobre a probabilidade de falhas e também, nesse caso, nós não vamos considerar um fator relacionado à correção para a temperatura na transmissão, né? Já que isso não foi mencionado lá no nosso exercício. Nós só vamos considerar, basicamente, né, o tamanho do dente, né? Nós podemos aqui retomar, né, os cálculos, né? Vamos repassar aqui nas nossas folhas dos slides, né? Vamos observar como que se calcula esse limite de resistência à fadiga e vamos relembrar que o fator CL significa, né, o cálculo, ele é utilizado no cálculo, né, da flexão no pé do dente e nós vamos utilizar igual a 1. O CG é uma consideração sobre o tamanho do dente, né? Então nós vamos utilizar um valor igual a 1 quando o módulo é menor que 5 milímetros e vamos utilizar um CG igual a 0,85 quando o módulo é igual ou maior, né, que 5. E depois nós vamos também fazer uma consideração sobre um coeficiente de acabamento superficial e um coeficiente também para a probabilidade de falha. E não vamos considerar esse fator que leva em consideração a temperatura. Então, nessa sequência aqui, né, de considerações para o limite de resistência à fadiga, primeiramente, né, vamos observar esse valor que nós vamos utilizar para o CG. Para isso, nós vamos ter que calcular o módulo. Então, vamos aqui voltar nas nossas folhas de trabalho e vamos calcular o módulo. Então, vamos aqui calcular o módulo da engrenagem. O módulo que é uma das características mais importantes de uma engrenagem. Módulo da engrenagem. Lembrando que esse módulo da engrenagem ele deve ser igual para o pinhão e para a coroa, para se ter um engrenamento perfeito, né? Para se ter esse casamento perfeito, né, é necessário que o módulo do pinhão seja igual ao módulo da coroa. Então vamos aqui, né, calcular esse valor do módulo. O módulo, vocês lembram como se faz esse cálculo? Como que nós podemos calcular o módulo? O módulo de uma engrenagem é igual ao passo dividido por π. Então, nós vamos calcular o módulo em função do passo entre os dentes das engrenagens, né? Dessa engrenagem que é o pinhão e também, eventualmente, claro que nós vamos ter que ter para o engrenamento aqui também a coroa. E esse módulo, nesse caso específico, vai ser quanto? Nós retomamos, né, aquela informação do nosso exercício e nós vamos lembrar que o passo entre os dentes, né, dessa engrenagem que é o pinhão é igual a 9,42 milímetros, né? Lembrando que essa unidade de módulo sempre é dada em milímetros. Então, fazendo esse resultado de 9,42 relacionado com o valor do π, nós vamos observar um módulo igual a 3 milímetros. Então, esse é o valor do módulo. Se o módulo, então, possui esse valor de 3 milímetros, nós vamos aplicar para esse fator que é relacionado ao tamanho do dente, nós vamos considerar quanto? Vamos lá voltar nas nossas folhas anteriores e nós vamos observar que esse valor relacionado ao CG, quando o módulo é menor ou igual a 5 milímetros, nós vamos utilizar um valor igual a 1. Agora, nós vamos passar para observar esse valor do coeficiente de acabamento superficial. E qual que vai ser esse valor? Esse valor do coeficiente de acabamento superficial vai depender do valor do limite de resistência à tração, que nós podemos observar nessa linha aqui de baixo,
Lembrando que o limite de resistência à tração para esse aço 1020 que foi utilizado na fabricação dessa engrenagem possui um valor de 380 MPa, então nós vamos ter um valor bem próximo a essa região, né? Nós vamos ter um valor aqui próximo dessa região, já que 0,4 GPa significa 400 MPa, então nós vamos tomar essa linha. Porque aqui, é claro, nós estamos utilizando algumas estimativas, né? E nessas estimativas nós vamos observar que para uma engrenagem com acabamento superficial retificado, nós podemos aqui considerar o valor desse fator de superfície CS igual a 0,9. Então, vamos aqui enfatizar que, considerando esse valor de 400 MPa para o limite de resistência à tração, e considerando essa linha do gráfico que traz os valores para os perfis retificados, nós vamos observar, né, cruzando essas duas informações, nós vamos observar um fator de superfície igual a 0,9. Vamos, na sequência, já falar também sobre o coeficiente relacionado à probabilidade de falhas. Vamos voltar aqui nas folhas que agora nós temos, né, o coeficiente de probabilidade de falhas. E considerando uma confiabilidade em torno de 90%, nós vamos aplicar um fator de probabilidade de falhas igual a 0,9. Nós podemos aí utilizar um fator igual a 0,9, considerando uma confiabilidade para esse sistema, considerando essa confiabilidade em torno aí, então, de 90%. Então já é um valor aí razoável nós então aplicarmos esse fator de confiabilidade relacionado à probabilidade de falha, nós aplicarmos aí um fator adimensional igual a 0,89. Agora, então, nós já temos aí todos os índices para nós calcularmos esse limite de resistência à flexão do pé do dente. Nós sabemos a estimativa, né, de resistência à fadiga por flexão, então nós podemos fazer agora esse cálculo do limite de resistência. Vamos aí então fazer esse cálculo. Vamos aqui utilizar a mesma folha para nós podermos então fazer esse cálculo do limite de resistência à flexão. Lembrando que a base desse limite, a base principal, é essa estimativa de resistência à fadiga de flexão calculada em função do limite de resistência à tração. Então, vamos aqui fazer esse cálculo do limite de resistência à tração. Então, o limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente, né, depende dessa estimativa, né, que foi calculada em função do limite de resistência à tração. E esse valor nós observamos que ele é igual a 190 MPa. E nós vamos aí corrigir esse valor, né? Nós vamos aplicar alguns fatores, né, para nós pensarmos, né, num nível maior, né, de segurança. E nós vimos, né, que nós fizemos uma consideração em função do tamanho do dente, como o módulo era menor, igual a 3 milímetros, isso é menor que um módulo de 5 milímetros, então trouxe, né, um coeficiente relacionado ao tamanho do dente igual a 1. Depois nós observamos, né, em função do acabamento superficial, um coeficiente de 0 igual a 0,9. E no final nós também fizemos um cálculo relacionado à probabilidade de falhas. E nesse caso nós vamos tomar como um valor, né, em consideração igual também a 0,9. Agora nós já podemos então fazer essas correções, né? Fazer essa correção e calcular então esse limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente. Fazendo esse cálculo, nós vamos observar um valor de 153,9 MPa para o limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente. Então, esse é
o cálculo aí do limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente. Bom, agora nós vamos para a segunda parte, né? Para a segunda parte, nós vamos fazer uma estimativa da tensão de flexão do pé do dente, né? Então, vejam que nós calculamos essa parte, né? Onde nós temos aqui nós calculamos o limite de resistência à fadiga por flexão do pé do dente. Agora nós vamos fazer uma estimativa para essa tensão de flexão do pé do dente, considerando que nós vamos calcular a máxima potência admissível a ser transmitida por essa engrenagem. Então vamos abrir aqui mais uma página onde nós vamos fazer esse cálculo, né? Onde nós vamos continuar com a nossa resolução e agora num segundo passo. No segundo passo nós vamos então continuar a resolução. E nesse segundo passo nós vamos considerar a máxima tensão admissível para a flexão do pé do dente. Então, nós vamos calcular essa máxima tensão admissível à flexão do pé do dente. Mas como que nós vamos fazer esse cálculo, né, dessa máxima tensão admissível? Se nós vamos calcular a máxima tensão admissível para essa flexão no pé do dente, nós vamos considerar a resistência desse material, a resistência dessa engrenagem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar que essa tensão de flexão admissível, essa máxima tensão de flexão admissível vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao valor da resistência? Vai ser igual esse valor do limite de resistência à flexão no pé do dente? Poderia ser, mas não é. Nós vamos, né, considerar que essa máxima tensão admissível à flexão no pé do dente vai ser igual ao limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente, mas nós vamos reduzir esse valor. E nós vamos reduzir esse valor do limite, né, de resistência à fadiga por flexão no pé do dente, considerando o fator de projeto. Então, nós vamos fazer essa consideração em função do fator de projeto. Então, esse limite, nós vamos garantir que que a máxima tensão admissível à flexão no pé do dente vai ser menor que o limite de resistência. Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo essa consideração em função do fator de projeto. Então, esse vai ser o valor, né? Então, esse vai ser o valor do limite máximo, né, de tensão de flexão no pé do dente. Então, vamos aqui agora então fazer esse cálculo, né? Vamos fazer esse cálculo em função do limite de resistência à tensão de flexão no pé do dente. Então, lembrando que o limite da fadiga, do limite de resistência à fadiga à flexão no pé do dente, nós calculamos, é igual a 153,9 MPa. E nós vamos lembrar do nosso exercício, do enunciado do exercício, que esse fator de projeto, que nós estamos aqui considerando, é igual a 3. Então, eu estou falando, né, eu estou fazendo a seguinte consideração. Eu estou dizendo que a máxima tensão de flexão no pé do dente vai ser igual ao limite de resistência à fadiga flexão no pé do dente, dividido por 3. Fazendo esses cálculos, nós vamos observar um valor desse limite máximo, né, para a tensão de flexão no pé do dente igual a 51,3 MPa. Lembrando que aqui também, né, 51,3 MPa é igual a 51,3 Newton por milímetro quadrado. Bom, legal. Agora então, nós já calculamos a
tensão, a máxima tensão admissível, né, para flexão no pé do dente. Mas agora, como que eu posso calcular o valor da potência admissível para esse sistema de transmissão? Como que eu posso fazer isso? Eu vou voltar em algumas folhas anteriores e nós vamos voltar na formulação do cálculo da tensão de flexão no pé do dente. E aqui, de acordo com essa equação, né, formulada pela Associação Americana, né, de Fabricantes de Engrenagem, a AGMA, nós temos que a tensão de flexão no pé do dente, ela é calculada, né, baseado principalmente em função da força tangencial relacionada com o módulo e com a largura da face do dente. E ainda nós também temos a consideração do fator de Lewis, né, e alguns fatores relacionados à velocidade, à montagem e à posição. Mas nós podemos observar nessa formulação que aqui nós vamos ter uma relação com a força tangencial. E se a gente voltar ainda em algumas outras páginas anteriores, nós vamos observar que a potência é igual à força tangencial vezes a velocidade tangencial. E é a partir dessa relação que nós vamos calcular a potência. Então vejam, vamos voltar aqui na equação sobre a tensão de flexão no pé do dente. Nós já determinamos aqui a tensão de flexão no pé do dente em função do limite de resistência relacionado com o fator de projeto. Nós temos informação sobre a largura da face, nós temos a formulação sobre o módulo, nós podemos calcular esses fatores que são relacionados à velocidade, à precisão de montagem e o tipo de carregamento, e nós também temos vamos ter um conhecimento sobre o fator de Lewis. Então a ideia vai ser calcular essa força tangencial máxima admissível, considerando essa tensão máxima admissível para a flexão no pé do dente. E é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos fazer isso agora para a gente então poder calcular essa força tangencial. E depois, na sequência, calcular, num último passo, a potência máxima admissível. Então vamos aqui fazer essa formulação. Vamos aqui calcular nesse segundo passo, então, a força tangencial em função desses valores. Vamos lembrar aqui, então, né, que nós temos que o valor da tensão de flexão no pé do dente é igual a 53, né, a 51,3 Newton por milímetro quadrado. E por que é importante eu especificar esse valor de Newton por milímetro quadrado? Por que é importante fazer essa especificação? Bom, isso é importante porque, trazendo essas unidades, fica evidente que nós vamos aqui ter um valor de entrada de uma força tangencial em newtons, e nós vamos observar, né, na substituição desses valores, a largura da face em milímetros e o módulo também em milímetros. Então vamos aqui colocar o valor da largura da face, lembrando que esse valor da largura da face, né, foi especificado no início do exercício, e essa largura da face, nós vamos aí lembrar, é um valor, né, de 38,1 milímetros. Vamos também lembrar
que o módulo que nós já calculamos, né? O módulo que é calculado em função do passo entre os dentes da engrenagem, dividido por π, e esse módulo é igual a 3 milímetros. Falta agora nós especificarmos o valor do fator de Lewis. Então vamos aqui descer um passo, né, para trazer mais espaço aqui para os cálculos. Vamos agora observar qual que é o valor do fator de Lewis. Para fazer esse cálculo do fator de Lewis, nós novamente vamos voltar algumas páginas para a gente então observar qual que é o valor desse fator de Lewis. O fator de Lewis, que é uma função do número de dentes do pinhão. Nesse caso, o número de dentes do pinhão é igual a 16. Então, nós vamos considerar para o fator de Lewis um valor de 0,296. Né? Então, nós vamos aí considerar esse fator de Lewis igual a 0,296. E normalmente, aí, como eu disse, né, esse fator de Lewis nós sempre vamos aí tomar como base o valor do número de dentes do pinhão. Então, aqui nós vamos substituir o valor do fator de Lewis pelo valor adimensional de 0,296. Agora, no próximo passo, nós vamos calcular o valor do fator relacionado à velocidade. Então, vamos aqui colocar um lembrete que nós estamos fazendo dentro desse segundo passo o cálculo do fator relacionado à velocidade. Esse fator do efeito dinâmico é chamado de kV. Então, esse fator ele é calculado, né, para essa consideração, né, em função da tensão de flexão no pé do dente, e nós temos que voltar aqui em algumas páginas, né, dos nossos slides para fazer esse cálculo do fator dinâmico, né, de tensão de flexão. E nesse caso, quando nós temos, né, o perfil cortado ou fresado, nós vamos calcular isso em função, né, da velocidade tangencial. E nós vamos ter que o kV é igual a 6,1 mais a velocidade tangencial dividido por 6,1. Então, vamos aí fazer esse cálculo do fator de Lewis, considerando que o perfil, né, é cortado ou fresado. Vamos aqui agora então fazer esse cálculo que vai depender da velocidade tangencial. Para fazer esse cálculo, vamos abrir mais uma página? Vamos abrir mais uma página para a gente então poder calcular essa velocidade tangencial que está associada na transmissão. Então vamos aqui dentro desse segundo passo, ainda nós estamos no segundo passo, nós vamos fazer esse cálculo da velocidade tangencial. A velocidade tangencial dessa engrenagem pinhão. Então vamos aí calcular a velocidade tangencial. Velocidade tangencial. Vocês lembram como que nós fazemos esse cálculo da velocidade tangencial? Nós vamos calcular a velocidade tangencial e o cálculo básico, né, da velocidade tangencial depende da velocidade angular dessa engrenagem pinhão e depende da dimensão da engrenagem. E essa dimensão básica é o raio, né? É o raio da engrenagem. Legal, mas e aí?
como que nós vamos calcular essa velocidade tangencial? Então vai depender da velocidade angular e vai depender do raio. O raio da engrenagem é quanto nesse caso? Nós vamos calcular o raio da engrenagem em função do tamanho da engrenagem. E o diâmetro primitivo da engrenagem, então vamos aqui colocar diâmetro primitivo da engrenagem. Esse diâmetro primitivo da engrenagem depende do módulo. Então, diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. Isso também nós vimos no módulo passado, né? E nós estamos aplicando agora. Então, o diâmetro primitivo, nós podemos até colocar aqui um P minúsculo, né, para lembrar que é o diâmetro primitivo da engrenagem, depende do módulo multiplicado pelo número de dentes. Então, por isso que eu falei para vocês que o módulo é uma unidade muito importante para as engrenagens. Porque boa parte, né, dos cálculos é uma função do módulo. E esse diâmetro primitivo, então, vai depender desse módulo, que é igual a 3 milímetros, nesse caso, e vai depender do número de dentes do pinhão, que é 16. 16 dentes. Fazendo esse valor de 3 vezes 16, nós vamos observar um diâmetro para essa engrenagem igual a 48. Qual a unidade? A unidade vai depender da unidade do módulo. Unidade, nesse caso, do módulo é milímetros, né? 3 milímetros. Então, o diâmetro dessa engrenagem é igual a 48 milímetros. Legal. Então, agora, nós podemos aí calcular essa velocidade tangencial, já que nós sabemos aí, já um princípio básico, né? Nós já sabemos o tamanho dessa engrenagem. Vamos aqui, então, calcular a velocidade tangencial, lembrando que a velocidade, né, a frequência angular, né, dessa engrenagem, desse sistema de transmissão, né, o pinhão ele possui uma velocidade angular de 1.200 revoluções por minuto. Esse pinhão então possui uma velocidade angular de 1.200 revoluções, né, por minuto. Nós vamos aqui também fazer uma transformação aí considerando que 2π radiano equivale a uma revolução. E também nós vamos ter que considerar que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, essa é a parte básica, né, que nós temos para especificação da velocidade angular em radianos por segundo. Agora nós vamos considerar o raio da engrenagem, que nesse caso, o raio da engrenagem vai ser uma função do diâmetro. O raio vai ser o diâmetro dessa engrenagem, o diâmetro primitivo que nós calculamos, que é igual a 48 milímetros, dividido por 2. Mas vejam que nesse caso, nós temos que especificar a velocidade tangencial, né, considerando a velocidade angular em radianos por segundo e esse raio primitivo da engrenagem em metros. Então, nós vamos ter que fazer a seguinte consideração. Nós vamos ter que multiplicar e considerar que 1 metro possui 1.000 milímetros. Feito isso, agora nós já temos subsídios suficientes para calcular essa velocidade tangencial, fazendo
esses cálculos, nós vamos observar que a velocidade tangencial é igual a 3,01 metros por segundo. Essa aqui vai ser, então, a unidade básica, né, dessa velocidade tangencial. 3,01 metros por segundo. Bom, feito esse cálculo da velocidade tangencial, nós então agora sim, nós já temos aí então os subsídios suficientes para calcular o fator de velocidade, considerando esse perfil cortado. Vamos aqui então calcular esse fator dinâmico de velocidade, considerando a velocidade de 3,01 metros por segundo. Para fazer isso, nós vamos somar, né, com o valor de 6,01, e depois nós vamos então relacionar com 3, vamos relacionar com o valor de 6,1. E nós vamos aí chegar num valor de fator de velocidade igual aí 1,49. 1,49, vamos aí arredondar esse valor para 1,5. Agora, então, nós já podemos sim calcular a tensão, né, a força tangencial. A força tangencial, porque nós já calculamos, né, o fator efeito dinâmico e o fator relacionado ao carregamento e à precisão de montagem. Voltando aqui no enunciado do exercício, nós vamos aplicar um valor igual a 1. Então, vamos aqui voltar nesses cálculos, né? Vamos aqui substituir o valor por 1,5, e vamos substituir os valores relacionados à precisão de montagem. Nesse caso, a consideração é igual a 1. E depois também vamos fazer a consideração sobre o fator relacionado às sobrecargas, né? Sobre a fonte de acionamento e sobre também a carga de acionamento. E nesse caso nós estamos considerando o valor igual a 1. Bom, agora nós já podemos aí calcular então essa força tangencial. Vamos calcular a máxima força tangencial admissível. A máxima força tangencial admissível, considerando, né, que nós vamos ter um valor em newtons, né, fazendo então esse cálculo, né, considerando a tensão máxima admissível para a flexão no pé do dente, considerando os valores, né, para o módulo, para a largura da face do dente, o fator de Lewis e também esses fatores de correção, nós vamos calcular o valor da força tangencial. Fazendo esse cálculo da força tangencial, nós vamos chegar num resultado de 1.170 newtons. Então, fazendo esses cálculos, nós vamos ter então esse valor da força máxima admissível para essa tensão do dente. Então, essa é a máxima força tangencial admissível para flexão, né, nesse dente, sem causar danos, né, para esse sistema de transmissão. Agora, no terceiro passo, nós já temos aí como então fazer o cálculo da máxima potência admissível para essa transmissão ser realizada de uma forma segura. Então vamos aqui abrir mais uma folha para fazer então o cálculo dessa máxima potência admissível para a
transmissão, considerando, né, a tensão de flexão do pé do dente, considerando limites, né, razoáveis para essa tensão de flexão no pé do dente. Vamos aqui retomar, né, os nossos cálculos e nós vamos relembrar que a força tangencial, melhor dizendo, nós vamos relembrar que a potência é igual a força tangencial vezes a velocidade tangencial. E agora está muito fácil para nós terminarmos aí o nosso problema, porque nós temos o valor da força tangencial, que nós acabamos de calcular. Nós acabamos de calcular e verificamos que essa máxima força tangencial pode ser aplicada sem trazer prejuízo para uma falha relacionada à flexão no pé do dente, é um valor de 1.170 newtons, e também considerando as características, né, de transmissão, considerando as dimensões dessa engrenagem e o valor de rotação, nós chegamos nesse valor de uma velocidade tangencial igual a 3,01, né, 3,01 metros por segundo, né, 3 metros por segundo, melhor dizendo. Mas, então, fazendo agora esses cálculos, né, considerando a força tangencial e também a velocidade tangencial, nós vamos chegar num valor, né, máximo para essa potência que pode ser transmitida para via essas engrenagens. E nesse caso nós chegamos no valor de 3.518,1 watts de potência. Então, esse é o resultado. A máxima potência admissível para essa transmissão, considerando o limite, né, de resistência à fadiga por flexão, e a partir desse limite de resistência à fadiga por flexão, nós calculamos a tensão de flexão admissível, né, reduzindo esse valor do limite em função do fator de projeto, e depois nós calculamos, então, a máxima força tangencial que poderia ser aplicada sem trazer prejuízo como uma falha relacionada à flexão do pé do dente. E fazendo isso, nós então agora calculamos esse valor da potência, dessa potência admissível para essa transmissão. Um valor de 3.518 watts de potência. Feito esses cálculos, nós podemos passar para uma outra parte da nossa aula, onde nós vamos falar sobre o critério de fadiga por contato entre as superfícies. Lembrando que nós temos duas verificações básicas: a flexão no pé do dente e o contato entre as superfícies. Mas esse conteúdo nós vamos ver numa próxima aula. Até lá e obrigado!